Marcos capítulo 30, Marcos capítulo 5, verso 30. Diz assim: no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de poder estar diante desse altar, para a gente poder pensar um pouquinho a respeito daquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Eu não tenho nenhum pedigree, nenhum pré-requisito que me dê essa liberdade de poder estar aqui, mas o faço pela tua infinita misericórdia que nos sustenta todo dia. Muito obrigado. Abençoe e fala aos nossos corações através da sua palavra nesse momento. Bom, eu gosto de alguns textos bíblicos, porque eu acho que eles têm, claro, toda a Bíblia ela tem todas as histórias bíblicas, elas, se a gente pensar, ler de uma maneira bem cuidadosa, a gente vai perceber algumas coisas. E muitas dessas coisas que a gente percebe lendo a Bíblia tem tudo a ver com a nossa vida, tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Então eu mesmo costumo pensar na Bíblia como algo para o dia a dia, para o que acontece com a gente hoje também, porque são histórias de pessoas como a gente, né? Jesus está se aproximando de gente igual a gente, de gente que tem os mesmos problemas que a gente, de gente que passa por situações muito parecidas com as que a gente passa no dia a dia. E lendo a Bíblia, eu me deparo com a história dessa mulher. Jesus está indo a caminho, né, diante de uma solicitação que foi feita a ele, para que ele curasse a filha de um determinado homem, né? E no caminho, indo à casa desse homem, ele dá de encontro com essa mulher. E a história dessa mulher me impressiona, porque é uma mulher que, segundo a Bíblia, ela já há 12 anos que ela sofria de uma hemorragia. E Jesus está caminhando e no meio daquele tumulto de gente, essa mulher ela toca, né, no manto de Jesus. Imagina que Jesus estava andando com aquelas roupas bem típicas do Oriente.
roupa de um rabino da época, e ela toca nas vestes de Jesus. E de repente, tudo para. E o interessante que essa mulher, diz a Bíblia, que ela chegou por trás dele e no meio da multidão tocou em seu manto. Porque diz o historiador que ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E em outros textos diz que Jesus percebeu esse toque. Diz que Jesus, quando ela toca em Jesus, e percebe que ela não toca em Jesus, ela toca na roupa de Jesus. Jesus para e pergunta para os seus discípulos: alguém tocou em mim? É uma redundância, os discípulos falam, mas mestre, como assim alguém tocou em você? Olha o tanto de gente que tem aqui. Você está falando que alguém tocou em você? Está todo mundo tocando em você. Como que não tem lógica o que você está falando? Porque tem muita gente aqui. Aí Jesus fala: não, mas é que foi algo diferente. Que de mim saiu uma virtude. Esse toque foi diferente. Porque não foi um toque comum. E ela se apresenta, Jesus para, e ele olha para cada um da multidão, e ele pergunta: quem foi que tocou em mim? Quem me tocou? E aquela mulher, morrendo de medo, porque ela era uma mulher que, de acordo com a época, deveria ficar fora do convívio social, e automaticamente, se ela tocasse alguém, a pessoa em quem ela tocasse também era considerada imunda. Então ela ficou num dilema. Só que a pergunta de Jesus incomodava as pessoas: e quem tocou em mim? Porque eu não sei como que as pessoas estavam reagindo a essa pergunta de Jesus. A gente não dá para a gente perceber. E ela tremendo de medo. A Bíblia diz que ela estava tremendo de medo. Tremendo de medo, e ela falou assim: fui eu quem toquei em você. A Bíblia diz que ela falou toda a verdade. E Jesus fala para ela assim: então, filha, a tua fé te curou. Vai em paz, acabou todo o seu sofrimento. Toda a sua angústia acabou agora. E eu queria pensar com vocês algumas coisas que eu anotei. E que eu acho que essa história dessa mulher tem tudo a ver com algumas questões que a gente atravessa no dia de hoje. Primeiro, alguns pontos que eu escrevi aqui. É que essa mulher era uma mulher decidida. Ela estava decidida a mudar a história da vida dela. Então eu acredito que quando ela se aproxima de Jesus, eu imagino que era a última cartada da vida dela. Era a última esperança. Porque diz a história que ela já havia gasto todos os seus bens, todo o seu dinheiro. Então ela não tinha mais recursos para poder curar. Ela havia gasto o seu dinheiro com os médicos para poder se curar. E ela é uma mulher que está disposta a mudar.
Isso é uma coisa muito importante. Essa força de vontade que ela tem, mesmo diante do problema que ela enfrenta, e de ter gasto todo o seu dinheiro, ela ainda acredita que algo pode ser feito por ela. Outro ponto importante é o contraste das riquezas, né, em relação ao dinheiro quando ele não tem mais serventia. As pessoas hoje em dia, elas confiam muito em suas riquezas. E chega um momento, chega uma hora, que o que eu possuo. Essa semana eu estava lendo uma reportagem daquele piloto, Michael Schumacher. E a esposa dele, né, segundo, eu não sei, a gente precisa avaliar muito essas fontes, eu não confio muito nessas fontes de redes sociais, mas dizia a notícia que a esposa dele está passando, né, por um problema difícil, porque o custo para manter ele, né, daquele jeito é muito alto. E os recursos que ele ganhou durante a vida dele, já não está sendo suficiente para manter. E eu pensei nisso quando eu estava lendo esse texto. E isso é uma realidade que alcança muitas pessoas nos dias de hoje. Quando os recursos não dão conta. Quando o que a gente tem não dá conta. Eu vivo muito isso onde eu trabalho. Eu vejo mães ali que têm um poder aquisitivo e lutam para poder dar uma qualidade de vida melhor para o seu filho que nasceu com alguma deficiência. Mas nenhum dinheiro vai tirar a deficiência do filho dela. Então chega um momento que o dinheiro não pode ajudar. E o que fazer nesse momento? Existem alguns problemas que nos colocam diante de certas situações onde o que eu tenho que procurar como recurso para poder solucionar o meu problema vai além daquilo que eu posso ter como recurso financeiro ou qualquer tipo de outra ajuda. Está aquém disso. É isso que essa mulher chega a essa conclusão. Diz a história que ao ouvir falar de Jesus, então ao ouvir falar de Jesus, ela corre e vai ao encontro de Jesus e fala: agora é a minha chance. E ao ouvir falar de Jesus, eu parei e pensei, alguém falou para ela de Jesus. Alguém disse a respeito de Jesus. Aí me veio a pergunta, né? Nós estamos, de alguma forma, como igreja, difundindo o nome de Jesus, levando o nome de Jesus para pessoas que vivem em situações parecidas com a que essa mulher estava vivendo? Será que as pessoas elas conseguirão entender que diante de alguma circunstância que ela vive, ela precisa entender que Jesus é o único que pode tirá-la daquela situação? Ela ouviu falar de Jesus. Achei muito lindo isso, que o texto fala que ela, ao ouvir falar de Jesus. Tem gente que só precisa ouvir falar de Jesus. Só precisa ouvir falar que existe alguém que pode lhe ajudar. Alguém que pode solucionar essa questão existencial que massacra a alma, que angustia a alma, como era o caso dessa mulher aqui. Outro ponto que ela enfrentou também foram os pressupostos religiosos. Como eu disse, ela não podia se aproximar porque ela era uma imunda. E os impuros, nesse contexto aqui, eles representam aqueles que são considerados a escória da sociedade, os marginalizados.
E aqui, meu irmão, eu penso no papel da igreja. O quanto o legalismo religioso e algumas imposições religiosas, como era o caso desse contexto em que essa mulher estava vivendo, eles, ao invés de aproximar as pessoas de Jesus, distanciavam as pessoas de Jesus. Porque ela não podia, ela não tinha nenhum, ela não tinha nenhuma, ela não trazia em si nenhuma característica para poder participar daquele grupo religioso. Sendo assim, ela estava fora. Então, a situação dela era uma situação tanto de enfermidade, como socialmente falando, era alguém também fora. E aqui eu penso que o nosso papel como igreja é não deixar que nenhum tipo de legalismo religioso impeça as pessoas de se aproximarem de Deus. E vou inverter agora um pouquinho o papel com relação ao que Deus pensa sobre isso. O que Deus pensa sobre isso está na atitude de Jesus. Quando ele para e pergunta quem me tocou, ele olha, porque o desejo do coração de Deus não está apenas em oferecer ou distribuir milagres, mas sim em se relacionar com pessoas. Deus não está preocupado em nos dar o milagre. Deus quer que, além do milagre, a gente crie um relacionamento com Ele. Quem me tocou? Eu quero saber. Eu quero olhar no olho de quem me tocou. Eu quero me aproximar dessa pessoa que me tocou. E Jesus, ele fixa os seus olhos na multidão, esperando a manifestação da pessoa que o tocou. É como se Jesus dissesse: não queira só um milagre, eu tenho muito mais para lhe oferecer. Aí eu lembro, mais uma vez, do contexto de igreja que a gente vive hoje, que ao invés de aproximar as pessoas desse relacionamento com Deus, tem ofertado apenas o milagre. E não permitem que Jesus se aproxime das pessoas de uma forma mais íntima. Porque aquela mulher podia ir embora. Jesus podia ir embora. Mas ele queria olhar no olho dela. Ele queria saber quem era aquela pessoa. Até então ele não sabia que era uma mulher. E é esse tipo de relação que Deus quer com a gente. Porque muitas das vezes nós estamos caminhando nesse caminho do Evangelho simplesmente porque Deus pode dar algo para a gente. Simplesmente porque eu posso granjear alguma coisa nessa relação com Deus. Então eu fico nessa superfície de relacionamento com Deus. Eu nunca vou para uma coisa mais íntima com Deus. Eu me satisfaço com o milagre. Eu fico feliz com o milagre. Me encanto com o milagre. Com essa coisa instantânea, momentânea, que me dá um alívio para aquele momento. Mas o que Deus quer de nós é algo muito maior do que isso. Ele quer que a gente, diante dEle, estejamos ali com o coração rasgado, com o coração aberto. Porque a mulher, ela, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se e prostrou
trouxe aos seus pés. É essa atitude que a gente tem que ter. É uma atitude onde a gente consegue reverenciar o senhorio de Cristo em nossas vidas. Isso é muito mais do que receber um milagre. Isso é muito mais do que servir a Deus na superficialidade. Tremendo de medo. Por que eu tremo de medo? Porque quando eu me aproximo de Jesus, eu consigo perceber as minhas mazelas. Diante de Deus, nada fica impune. E toda a verdade é revelada. E contou-lhe toda a verdade. Isso aqui eu não estou falando para a gente se expor. Eu não estou falando para você chegar diante do altar da igreja ou do seu grupo de amigos, de irmãos, e você... Não. Aqui é uma relação íntima. Tanto é que nessa hora aqui, o autor nem fala mais da multidão. Ele está falando apenas de Jesus e da mulher. É uma questão de foro íntimo. Eu quero saber quem é você. Eu quero saber o que está aqui dentro do seu coração. Para que a gente possa caminhar de uma forma mais tranquila. Então ele diz: filha, a tua fé a curou. Fique em paz e fique livre de todo o teu sofrimento. Jesus quer saber quem somos. Para que haja um verdadeiro relacionamento com Deus, é preciso uma entrega total. Uma entrega total. Nós precisamos avaliar se de verdade a gente está servindo a Deus simplesmente por aquilo que Ele pode oferecer, ou se nós queremos um relacionamento íntimo com Deus. Com Deus é preciso uma entrega total. Nunca conseguiremos obter um relacionamento sincero com Deus enquanto quem somos de verdade não vir à tona. Nunca. A gente nunca vai conseguir obter um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus enquanto quem nós somos não vir à tona de verdade. É preciso rasgar o coração e deixar que Deus cuide dessa exposição nua que nós vamos fazer diante dele. E eu lembrei de Adão. Adão, aonde você está, Adão? Aonde você está? É esse relacionamento que Deus busca com a gente. É esse reencontro da nossa alma com Deus. Isso é muito mais do que uma cura. Isso é muito mais do que um milagre. E talvez talvez nenhum de vocês aqui tenha uma hemorragia no sentido biológico da coisa, no sentido orgânico e físico, mas talvez a gente tenha hemorragia da nossa alma. Questões que a gente vem trazendo. Essa mulher trouxe por 12 anos. Quando eu falo de hemorragia na alma, eu falo daquilo que escoa e que a gente não dá conta. Daquilo que a gente gostaria que fosse diferente. E talvez nós já gastamos todo o nosso esforço para sermos melhor, para sermos um ser humano melhor. Mas quando a gente dá de encontro com nós, com a gente mesmo, o nosso pior inimigo somos nós. Nosso pior inimigo somos nós mesmos. Essa mulher trouxe isso por 12 anos. Interessante que Jesus, quando cura, ele não fala, fique livre da sua hemorragia. Ele fala, fique livre do teu sofrimento, porque isso angustia a alma. Quero livrar você disso. Mas para isso, foi preciso algumas coisas. Primeiro,
Não ter medo de ser quem você é, de ser quem a gente é. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe o que a gente carrega dentro do nosso coração. Deus sabe o que está lá no mais íntimo da sua existência. E talvez lá, quando você olha para esse lugar, é como se fosse uma hemorragia que você tenta estancar, mas você não tem força. Porque a sua natureza pecaminosa, essa natureza, ela te faz olhar para aquilo e ver a sua insuficiência. É preciso tocar em Jesus. É preciso tocar em Jesus. E é tão lindo quando ela toca em Jesus, ela reconhece que precisa mudar. Ela reconhece que precisa, que aquele estilo de vida que ela está levando não é legal. E ela vai ao encontro de Jesus. E quando ela toca, ela foi curada porque ela foi com fé. É interessante que Jesus fala, agora sim. Agora a gente pode conversar. Agora eu posso me aproximar de você. Apareça. Quem é você? Gosto muito de um desenho animado, que é o Rango. É um camaleãozinho do faroeste. E toda a lógica do desenho gira em torno de quem sou eu, afinal. E essa mulher falou assim, fui eu, Jesus. Eu sou a hemorrágica, a marginalizada, que carrego na minha alma esse escoamento que eu não consigo estancar, mas que hoje eu encontrei resposta para ele. E Jesus falou para ela, tudo bem, vem cá, deixa eu dar um abraço em você. Não tenha medo de mostrar quem você é, eu estou com você. A tua fé te curou e eu te liberto de toda essa angústia. E era isso que eu queria pensar com vocês hoje, a respeito da nossa entrega total para Deus. Como diz o pastor Ricardo Gondim, é uma entrega sem reservas. Sem reservas. Sem medo. Cai de cabeça. Acredita em Jesus. Ele é poderoso para mudar as nossas vidas. Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus, agradeço essa oportunidade mais uma vez da gente poder pensar a respeito desse texto que eu acho super interessante para a gente poder meditar nele.